Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, gente, Consulta ao Doutor está no ar. E hoje a gente embarca no movimento internacional, gente, o Abril Verde, que levanta a bandeira sobre a importância da gente debater sobre a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. E aí eu te pergunto, você é feliz no seu ambiente de trabalho? Você se considera uma pessoa realizada? Você passa aí por grandes desafios? O ambiente de trabalho te deixa ansioso? Te deixa estressado? Pois é, a gente precisa falar sobre questões que são muitas vezes silenciadas no dia a dia. A gente vai falar a respeito da saúde mental hoje no ambiente corporativo, já que a gente vive no país, gente, onde os números são infelizmente alarmantes, viu? As pessoas afastadas por questões de saúde mental, como ansiedade, depressão, têm aumentado. Em 2024, o aumento foi de 68%, um número bastante significativo com relação a 2023. E a gente vai entender muito por questões, né, tudo que está por trás destes números. Te convido, é claro, a você ficar ligadinho aqui no Consulta ao Doutor. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar até essa pessoa que precisa ouvir a respeito desse assunto. Também te convido, é claro, a você participar da sua consulta. Ela foi marcada para você. Caso você não se sinta à vontade, não queira se expor, basta você sinalizar isso para a nossa produção, que a gente vai tomar todo cuidado e não iremos expor você, combinado? É só você sinalizar. Envia para a gente sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, gente, nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, gente. Saúde mental no trabalho, esse é o nosso tema de hoje. Questões que precisam deixar de ser invisíveis, na sua opinião. Impacto do excesso de trabalho, assédio moral e abuso de poder. Pois é, falta de escuta e também falta de acolhimento. É, na sua opinião, uma questão que precisa vir à tona, ou medo de se expor e de ser rotulado. Entra lá e clica na alternativa que você considera a mais importante que precisa vir à tona, combinado? Então, gente, vamos conhecer um pouco mais a respeito dos especialistas que estão aqui para trazer conhecimento e debater sobre esse assunto tão importante na nossa tela. Vamos lá, Edgar Salum-Bull, perito judicial do trabalho. Ele atua há 20 anos na área de perícias, tendo iniciado seu contato com o tema ainda na infância, ao acompanhar os pais em discussões e casos relacionados. Com participação em cerca de 8.000 processos trabalhistas, destaca-se pela experiência, domínio técnico e compreensão do legislador. Edgar defende, gente, a importância da prevenção, destacando que muitos só procuram auxílio quando o problema já está instalado, que poderia ser evitado com uma mentalidade mais prevencionista. E agora a gente vai conhecer a respeito do Ednilton Santa Rosa, doutor em psicologia. Com 33 anos de experiência na área da psicologia, sua trajetória profissional nasceu de uma identificação genuína com os desafios da saúde mental. Ao longo da sua carreira, tem observado como a pressão por resultados se tornou um dos principais obstáculos no ambiente organizacional. Em sua prática, busca constantemente equilibrar a escuta atenta, o rigor técnico e a ética, compreendendo que esse tripé é de fato essencial para uma atuação profissional transformadora. Olha que bacana, gente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos demais a presença de vocês para falar sobre esse tema, gente, que é tão importante, que está... Atualmente, a gente vive um processo de transformação, não é, Edgar? Exatamente, né? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, doutor, Dani. Muito obrigado pela participação e da oportunidade de a gente falar sobre esse assunto tão delicado e importante, né? Como mesmo você falou, no ano passado a gente teve esse dado, um dado oficial, desse boom, né, de casos de afastados em relação a questões de saúde mental, né? Vamos trazer à tona um pouco melhor esses dados? Claro. Que eu trouxe aqui muito no começo, passei meio que batido, mas os números a gente está falando de mais de 470 mil profissionais afastados por questões de saúde mental. Exatamente. São 400... Veja, se a gente for fazer uma pesquisa, né, você tem cidades, né, ainda mais aqui no Brasil, que é um país continental, né? A quantidade de pessoas que isso representa. São quase 500 mil pessoas, né? Meio milhão de pessoas afastadas
por questões de saúde mental, né? E no cerne da questão, a gente tem esse grande debate, que isso está latente, né, nacionalmente no âmbito da saúde e segurança do trabalho, que é a alteração normativa que nós tivemos agora na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, falando da obrigatoriedade, né, das empresas apurarem, no âmbito da ergonomia, o levantamento dos riscos psicossociais. Porque é uma coisa muito importante, Dani, e já mexendo em assuntos polêmicos, até que ponto, né, esses afastamentos eles são exclusivamente relacionados a assuntos vinculados às atividades, vinculados ao trabalho, ou não, né? Ou assuntos, afastamentos vinculados a assuntos que são fora do âmbito laboral, do âmbito ocupacional, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, né, doutor, com internet, com as informações sendo muito rápidas, né? A gente posta uma coisa aqui, a pessoa que está no Japão, a 12 horas do fuso horário, ela já está olhando lá, né? Então, isso gera diversas questões, diversas situações em que a gente não necessariamente estejam vinculados ao trabalho e a gente precisa realmente fazer esse trabalho de separação para que as organizações, né, sejam empresas públicas, privadas, elas possam se organizar e tomar medidas mitigadoras desse tipo de risco, né? Exatamente. O doutor estava falando sobre essas questões, né, esse levantamento que foi feito. E aí eu queria entender um pouco mais, porque existe o desafio da gente entender da onde que veio esse problema, né, que muitos profissionais enfrentam com relação às questões de saúde mental, se vieram de fato do trabalho ou se vieram de outras questões como familiar, enfim, de outras áreas. E a gente tem também outras questões que estão relacionadas com isso, não é, doutor? Sem dúvida, eu penso que a maneira como você aborda a questão é bastante importante porque nos faz pensar que esse problema ele não é isolado. Você não pode simplesmente entender que essa questão está vinculada ao trabalho. Contudo, o dia a dia, o ambiente do trabalho, ele acaba expressando situações que são marcas, né, do nosso momento atual. E sabe o que é interessante pensar? Hoje a gente está falando da questão da saúde mental no trabalho, mas tem um psicanalista francês, Christophe Dejoux, que em 1980 ele publicou um livro chamado A Loucura do Trabalho, no qual ele descrevia e ele alertava para o fato de que dificuldades oriundas do processo do trabalho provocam situações que prejudicam a saúde mental. Veja, em 1980, né? Uma coisa bastante importante para a gente poder pensar, né? E ainda mais hoje, o que você estava falando, bom, de onde que vem isso? Existe uma condição na sociedade atual que a gente precisa levar em consideração, que é a invasão dos nossos espaços privados. Então, se até um tempo atrás a gente tinha uma coisa meio delimitada, né? O que é trabalho e o que é vida privada, hoje, até de maneira acelerada por conta da pandemia, a gente teve os nossos espaços privados invadidos também pelo trabalho. E ele chega aos poucos. Então, a gente entende que o home office foi um ganho para o trabalhador, não tem dúvida. Eu mesmo trabalho várias atividades em home office, mas em determinadas circunstâncias, a pessoa ela vai meio que se perdendo, né? Ela não consegue mais dividir... Separar o que é trabalho, o que é espaço de lazer, momento para refletir. Eu já fui, inclusive, chamado aqui para discutir questões a respeito do uso excessivo das telas pelas crianças. E aí, o que nós escutamos muitas vezes, os pais falam, puxa, mas eu estou trabalhando. Olha, está trabalhando, né? O uso excessivo. Então, eu penso que tem uma série de elementos aí que a gente precisa considerar quando a gente vai discutir. Eu concordo plenamente com você, né? Não é a questão da empresa propriamente dita, mas eu entendo que do que a gente chama de mundo do trabalho, né? Que tem envolvido e trazido... E muitas vezes, não é que a pessoa não gosta, essa pesquisa que mostra, né? Que de cada 4 pessoas, uma é infeliz. O que nós vamos ver é que muitos que vêm para o consultório com a queixa de burnout são pessoas que amam o trabalho. Elas adoram trabalhar. Vivem tanto aqui. Gostam, né? falam, eu preciso, Workaholic. mas não consigo. O famoso Exatamente, workaholic. né? E acho que é isso que a gente precisa discutir. Eu penso que essa
discussão, ela traz para a gente essa oportunidade para a gente poder ampliar um pouco a nossa visão a respeito do próprio trabalho. Eu acho que tem uma outra questão que você trouxe agora na sua fala, que é uma coisa é o ambiente tóxico, muitas vezes, que existe dentro de uma empresa, e a outra é como a pessoa recebe e se relaciona dentro daquele ambiente. Porque eu posso passar por determinadas situações que não me afetem tanto quanto afetam o Edgar, correto? Exatamente. Mas para o Edgar aquilo é impossível, né? É impossível ele conseguir lidar e sobreviver. Você tocou num ponto super importante, Dani. Até o doutor citou o professor Deju, eu tive a honra de ter aula com o professor Deju aqui Que no bacana. Brasil, quando ele veio aqui no começo dos anos 2000, e é fantástico, né? Fantástico. E isso que você falou, o doutor muito bem colocou, é a subjetividade, quer dizer, é como aquela pessoa, aquele indivíduo, como ele responde àquele estímulo. Quer dizer, não é porque numa empresa você tem metas que necessariamente isso implica em algum déficit para o trabalhador. Né? E muitas vezes a ausência de metas é a mesma coisa. Não é porque não tem metas que isso não deixa de estimular ou de prejudicar o trabalhador. Então, um exemplo que eu costumo dar muitas vezes nas aulas é o seguinte. Quando nós vamos fazer uma medição, por exemplo, de ruído, né? Nós pegamos lá um equipamento, um decibelímetro ou um dosímetro de ruído, a gente vai até o ambiente e mede. Né? Então, eu tenho lá o decibelímetro. Quando eu quero medir a temperatura do local, eu pego um termômetro, coloco no local e faço a avaliação. Agora, quando eu quero avaliar o risco psicossocial, eu não tenho nenhum psiquímetro e nenhum psicômetro. Porque a avaliação, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Queria só que você explicasse para quem está nos assistindo o que é de fato essa avaliação de risco. O que é o risco psicossocial? Perfeito. Então, vamos lá. Dentro da definição da legislação, as organizações, não vou chamar de empresa, vamos chamar de organizações, tá? Elas precisam avaliar 5 tipos de riscos. São riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, tá? De forma geral, para a gente não complicar a coisa. Riscos físicos são ruídos, temperaturas elevadas, frio, etc. Riscos químicos são todos os produtos químicos que a gente encontra na nossa vida cotidiana laboral. Agentes biológicos são vírus, parasitas, etc, etc, etc. Aí nós temos 2 agentes de riscos, dois tipos de riscos, que são os agentes mecânicos, os de acidentes, quedas que nós podem nos acometer, quedas de objeto, cortes, material, essas coisas. E os riscos ergonômicos. Dentro dos riscos ergonômicos, nós temos 3 divisões: a ergonomia física, a organizacional e a cognição. Então, o risco psicossocial, a alteração normativa foi de levar para dentro da discussão de ergonomia essa questão do psicossocial, entende? Então, dos 5 tipos de riscos, quando a gente fala de avaliação de risco psicossocial, é o profissional ir até o local, avaliar esses 5 tipos de riscos. E a questão psicossocial, ela foi inserida dentro do risco ergonômico. Né? Eu brinco assim, essa cadeira aqui é muito confortável, então para o meu corpo é um bom mobiliário. Mas e para a mente? Quer dizer, a questão psicossocial, se nós fôssemos fazer uma analogia com a engenharia, é como se fosse um conforto da nossa mente, um conforto do nosso sentimento. Né? E aí veio a lei agora, né, e pediu para que as empresas, as organizações, ou melhor dizendo, avaliassem isso na sua origem. Né? Então, seja com as questões de metas de trabalho, cargas horárias, jornadas de trabalhos elevadas, relacionamentos interpessoais, tipos de formas de você trabalhar, o bullying, que é uma coisa muito sensível, dentro, enfim, diversos itens. E você vai como é que você vai conseguir subtrair isso? Que é muito difícil, né, doutor? Quer dizer, como eu falei, não dá para você ir lá com um equipamento e medir isso no seu setor de trabalho. Se faz necessária a presença de um profissional qualificado, que a gente chama o psicólogo especialmente, para que nos dê subsídio técnico de entender como está esse trabalhador, até que ponto aquelas diretrizes da empresa interferem na sua resposta àqueles estímulos, né? Essa é a importância. E olha só que interessante, não é, gente? É você entender aonde aquele ser humano está inserido, de que forma que ele é abordado pelos profissionais, pela relação dele com um trabalho. É muito difícil mensurar isso, não é, doutor? Mas eu queria entender na sua prática clínica, né? Nesse levantamento que a gente trouxe, questões como ansiedade e depressão
são as maiores responsáveis. E aí eu queria entender, na sua prática clínica, como que você visualiza tudo isso? Sim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que foi fantástica e didática a sua explicação, né? Extremamente. Acho que foi muito boa, né? E é isso mesmo que você fala, trazer um pouco para a questão da psicologia, como é que a gente ouve, qual que é o nosso instrumento que nós usamos quando nós falamos de avaliação psicológica. Porque quando a gente fala de avaliação psicológica, pode dar a impressão de testes, mas não é só, né? Avaliar o clima organizacional, você avaliar o discurso das pessoas, aquilo que se fala no ambiente, a maneira como as pessoas se referem a uma ou a outra pessoa, entender um pouco mesmo como que estão os relacionamentos. Você cita questões da atualidade, a questão do bullying, por exemplo, né? Que até um tempo atrás era muito normal, entrava uma pessoa para trabalhar e o pessoal efetivamente fazia bullying com esse novato. Trote. Trote o tempo todo, né? Então hoje a gente já está pensando um pouco diferente, que isso não é bacana, enfim, né? Quando a gente pensa que o indivíduo que está na organização, na empresa, que ele está desenvolvendo as suas atividades, ele tem uma vida fora, quando ele vai para o local de trabalho, ele não vai isento daquilo que está acontecendo em casa. Então, por exemplo, se você sai para trabalhar e deixa o seu filho com febre, você não vai ter a mesma disponibilidade de produtividade se você sair, não vai. Então, eu entendo que é interessante a gente poder considerar isso, né? Poder entender que pode acontecer, que é o que você estava trazendo, né? Quer dizer, não são coisas do trabalho propriamente dita, mas eu entendo que pelo fato de da gente passar um maior tempo da nossa vida, geralmente, no trabalho, o trabalho é um local específico para a gente poder detectar e entender o que está acontecendo com aquele colaborador, para poder entender que muitas vezes a produtividade dele está abalada por conta de elementos que precisam ser entendidos. Daí a ideia da escuta qualificada. Então, a psicologia, ela traz, dentre as suas inúmeras possibilidades, né, a possibilidade de conseguir escutar de maneira qualificada aquilo que é dito, mas que muitas vezes não é compreendido de maneira geral. Exatamente. Então, a forma da pessoa expressar, a forma da pessoa falar, a maneira da pessoa se comportar, isso tudo tem muito a ver com aquele momento que ele está vivendo especificamente. Então, trazer para essa avaliação, trazer para essa compreensão esse elemento integral do indivíduo, da pessoa, né? Perfeito. Dani, se você me permite Claro. uma consideração, doutor, né? Olha a profundeza da avaliação que você tem que fazer. Isso para uma pessoa. Nós temos organizações aqui no país que tem 500 pessoas, 1.000 trabalhadores, 30 mil. Nós temos empresas que a gente atende que tem 50 mil funcionários. Sim. Quer dizer, como você fazer um levantamento tão fino, tão delicado, em cima de cada mente, em cima de cada pessoa. Por isso Estamos falando de vidas. De vidas, exato. Esse levantamento psicossocial, a dificuldade é que a legislação ela agora está obrigando que a gente faça uma avaliação objetiva sobre algo que não é tão objetivo assim. Eu diria que é algo extremamente subjetivo, ao contrário. Mas nós precisamos de uma ferramenta objetiva. E aí é a grande confusão que a gente está vendo no mercado empresarial atualmente. Quer dizer, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer uma avaliação subjetiva desse porte, né? Quer dizer, quando nós vamos para uma consulta clínica, por exemplo, o doutor sabe muito melhor do que eu aqui, o psicólogo ele não vai fazer um checklist objetivo, responda sim ou não. Exato. Não é? Mas, para fins da legislação, as organizações elas precisam comprovar que elas estão fazendo algo. Mas aí a gente tem uma outra esfera, que é a questão do sigilo profissional. Então não dá para, por exemplo, uma empresa, por exemplo, ela vai ser fiscalizada, tá certo? E a empresa fala assim, não, esse funcionário ele disse isso numa avaliação. Isso não pode acontecer. Então nós precisamos de uma ferramenta objetiva para mostrar, olha, essa organização ela está atendendo à legislação, né? Em processos trabalhistas, né? Eu atuo como perito da Justiça do Trabalho. Em processos trabalhistas isso é muito sensível. Quer dizer, até que ponto aquela reclamação trabalhista, aquela queixa daquele trabalhador na empresa, de fato tem fundamento, tem o fato gerador
na empresa, no trabalho. Quer dizer, uma coisa é ele desenvolver uma crise de ansiedade ou algum tipo de doença do ponto de vista mental por questões fora da empresa. Outra coisa exatamente para a empresa. Nós tivemos na pandemia, você vai bem se lembrar, a questão lembra quando a pessoa tinha acima de 60 anos, falava, olha, tem que ficar em casa, né? Acima de 60 tem que ficar em casa. Comorbidade e tudo mais. Exatamente. Aí a família também falava assim, não, pai, mãe, avô, não, vocês ficam em casa, não vamos... Então, olha só, a pessoa que estava super ativa, trabalhou durante 40, 50 anos, com família grande, viu seus netos crescerem, etc., né? Trabalhando ainda já num cargo ali de gerência, de repente, da noite pro dia, ele tem que parar de trabalhar e não pode ver mais a família. Gente, o que move um homem, né? O que move um homem? O seu trabalho, a sua família, a sua dignidade. Sim. Se você arranca isso, nós tivemos 3 casos, eu participei da investigação disso, de suicídio em plena pandemia, no primeiro semestre de 2021. Né? Quer dizer, às vezes o trabalho, ele é algo que estimula, dá sentido para a vida. Que dignifica, né? O trabalho dignifica o homem, é um né? fato. Então, quer dizer, a mão do profissional, e aí sim a equipe multidisciplinar, como o doutor muito colocou, quer dizer, a engenharia, a medicina, a psicologia, cada um dentro da sua área de atuação, precisam entregar juntos para, ao mesmo tempo, fazer o devido acolhimento do trabalhador, mas proporcionar para a organização algo que seja viável para fazer esse tipo de levantamento de situação. Então, quer dizer, separar aquele risco que é relacionado ao trabalho daquele acolhimento clínico, né? Quer dizer, a ideia não é que a organização, que a empresa se torne uma clínica de terapias, não é isso. Sim, mas exatamente. Ela ser capaz de se identificar alguma situação nesse sentido, dar o encaminhamento necessário para o trabalhador. Né? Poder orientar e ajudar o trabalhador. Pessoal, recebemos aqui uma perguntinha da nossa audiência. Boa tarde. Anne de Limeira, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Anne, à sua consulta. Trabalho de forma online, porém sofro perseguição por uma colega de trabalho há muitos anos. Já percebi que ela hackeia para saber se eu vendo mais do que ela e faz de tudo para me prejudicar. Já me difamou de várias formas, até anonimamente, como se fosse cliente. Não sei o que fazer, estou de mãos atadas. Essa perseguição começou na pandemia e segue até hoje. O que eu posso fazer? Anne, muito obrigada, viu, pelo seu relato, por compartilhar aí pra gente um pouquinho da sua dor. Vamos lá. Eu vou começar com uma situação um pouquinho diferente. Eu recebi um caso, foi até colocado na mídia um tempo atrás e foi negado. Uma situação, um pedido de acidente do trabalho em que um trabalhador de uma empresa grande, trabalhando em home office, ele foi mordido pelo seu pet, pelo seu cachorro. E ele pediu uma indenização para o trabalho. E os tribunais trabalhistas negaram essa indenização, dizendo que, olha, o fato de você ter sido mordido pelo seu pet não é um acidente do trabalho. Não é? E qual foi a natureza disso? Que embora ele estava ali a serviço da empresa, no exercício da função, o fato dele ter um pet na casa, um cachorrinho na casa dele, não era uma exigência, uma obrigação da própria empresa. Então, o nexo com a empresa foi quebrado. Agora, no seu caso, Anne, existe, pelo que você está comentando, um nexo direto com a relação de trabalho permanente, ou seja, considerando que a pandemia começou em 2020, pelo menos 5 anos de perseguição, como você está falando. Então, isso é uma típica situação de risco psicossocial relacionados ao trabalho. O que cabe aí? Existem empresas, organizações em que já possuem canais de denúncias, anônimos na maioria das vezes. O próprio Departamento de Recursos Humanos já possui uma sistemática para acolhimento dessas situações. Se você vê abertura nesse sentido, está aí uma forma de você procurar anonimamente algum canal nesse sentido. Se eventualmente você tiver abertura também dentro da gestão de recursos humanos, departamento pessoal, é uma outra forma de você canalizar. Esse levantamento que a legislação está obrigando que as organizações façam, a partir agora de 26 de maio de 26, ele visa justamente rastrear isso. E aí se divide em 3 etapas. O primeiro, mapeamento, que é pegar o que você está falando. Segundo, tratamento, que é sugerir algo para a empresa para resolver esse problema. E por fim, o monitoramento, que é permitir que isso não aconteça a partir do momento que seja solucionado. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero.
Seja bem-vindo mais uma vez, gente. Consulta Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na RIT, o bate-papo está acontecendo a respeito da saúde mental no ambiente de trabalho. Você se considera uma pessoa chateada, triste, enraivecida quando a gente fala sobre o seu dia a dia no seu ambiente de trabalho? Queria saber se você já teve alguma crise de ansiedade quando você simplesmente pensou que era domingo, que você já teria que logo menos encarar aí uma segunda-feira, uma semana cheia de tantas questões que infelizmente tiram o teu sono. Você lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.rittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link com essa pessoa que passou aí pela sua cabeça, porque queremos levar informação importante para essa pessoa, combinado? Também te convido, é claro, a você fazer parte dessa consulta, foi marcada para você. Traz para a gente o seu relato, a sua história, traz também a sua dúvida, afinal de contas, esse espaço é seu. É só você enviar para o 0 Operadora 11 3337 5886 e te lembro, caso você não queira se expor, você fique à vontade, sinaliza na mensagem para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? E olha só, temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinho, seus minutos finais já. Entra lá no @consulta ao Doutor Hit TV que você vai dar de cara com este questionamento. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Saúde mental no trabalho, esse é o nosso tema, questões que precisam deixar de ser invisíveis. Impacto do excesso de trabalho, assédio moral e abuso de poder, falta de escuta e também de acolhimento ou medo de se expor e ser rotulado. A alternativa mais votada é a alternativa que a gente vai trazer aqui também para o nosso bate-papo. Para quem chegou agora, estamos conversando com o Dr. Edgar Salum Bull, perito judicial do trabalho, e também com o Dr. Ednilton Santa Rosa, que é doutor em psicologia. Aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado a você. Nesse bate-papo extremamente enriquecedor. Quando a gente fala sobre esse adoecimento ocupacional, não é, doutor? Quando a gente fala sobre ansiedade, depressões, a gente tem algumas causas que podem estar por trás. A gente preparou uma telinha para trazer, é claro, para a nossa audiência e eu gostaria das suas considerações com relação a cada uma delas. Então vamos conferir agora quais são as causas, as maiores causas desse adoecimento ocupacional. Temos aqui metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais, a falta de autonomia no trabalho e também as condições precárias no trabalho. Queria que você trouxesse as suas considerações no seu dia a dia. Quais são as questões que você mais acompanha nos seus pacientes? Então, o que a gente vê é que existe todo um conjunto de elementos, um conjunto de fatores que vão, no final das contas, determinar se aquela pessoa vai ter uma experiência mais saudável ou menos no trabalho. Então, hoje em dia, nós temos o trabalho, o mundo do trabalho, ele foi muito modificado. Então, a gente não pode pensar que o indivíduo, ele simplesmente vai trabalhar, vai cumprir o seu horário e ir embora. Não é mais assim. Outros tipos de atividades foram acrescentadas, né, a esse mundo do trabalho. Então, vamos pegar, por exemplo, aquela pessoa que trabalha com vendas de internet. Tem uma logística tão intrincada, porque hoje eu conversava com a pessoa que me dizia o seguinte, olha, hoje não é mais o preço só que importa o prazo de entrega. Agora, para você conseguir esse prazo de entrega, você tem toda uma cadeia estressante para conseguir chegar, né? Então, quer dizer, a pessoa, ela vai para o trabalho sabendo que ela vai ter que passar por isso faz parte do trabalho dela. Então, tem algumas pessoas que, efetivamente, elas funcionam sob pressão. Então, ela vai e ela acaba gostando, agora outras não. De ser colocada à prova. E tem pessoas que gostam do desafio, e outras não. Só que o que acontece? Todo mundo precisa trabalhar, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba aceitando um trabalho que não faz muito parte do seu perfil e depois acaba, enfim, né? Tem esse elemento aí para a gente considerar. Sabendo disso, eu entendo que a gente precisa, nas organizações, desenvolver alguma forma de você poder detectar esse tipo de situação que está acontecendo, né? Porque tem determinadas profissões que você não vai conseguir fazer com que a pessoa trabalhe de maneira relaxada, tranquila,
né? Mas como é que você vai detectar, como que você vai chegar nesse ponto, né? A gente costuma falar muito que é importante você medir a cultura, né, organizacional. Uma determinada organização, qual que é a ideia que ela tem, né? Quais são os valores? E muitas vezes esses valores, eles não permitem que aquela pessoa que está lá no final da ponta, né, na ponta lá do processo, que ela tenha efetivamente espaço e oportunidade para dizer o quanto que ela está insatisfeita. Porque isso pode parecer como uma crítica, mas não é, né? A gente escutar o quanto que ela tem de insatisfação pode dar para a gente uma ideia do que pode ser melhorado naquele processo. Que pode ser modificado. Né? E quando foi colocado aí na tela algumas situações, né? O medo de ser rotulado, uma vez eu conversava com uma pessoa que me dizia o seguinte, eu achei incrível o que ela disse, olha, eu estou precisando pegar ou uma doença, ou uma gripe para me afastar. Veja, porque ela não suportava trabalhar, ela estava tão sobrecarregada, e aí eu fico pensando, puxa, né, mas quer dizer, a pessoa desejar ficar doente para poder se afastar, né? Como que é isso, né? Qual é a cultura daquela empresa? Permitia que ela pudesse dizer o quanto que ela estava sobrecarregada? Acho que é isso que a gente precisa discutir. E às vezes você vai conseguir trabalhar com a colaboração da liderança. Eu entendo que não dá para você chegar e ter, como você brincou, né, no começo, né, um decímetro, né? Decibelímetro, não tem um psiquímetro, né? Mas é possível, sim, a gente pensar em fazer uma coisa com o auxílio da liderança, você engajar essa liderança, você dar um treinamento para essa liderança, para que ele consiga identificar esses pontos, esses elementos que vão surgindo no dia a dia do trabalho. Porque a satisfação, é errado pensar que o indivíduo se sente satisfeito no trabalho por conta do salário. O salário, claro, é muito bom você ser recompensado, mas não é só isso. Existem determinados trabalhos que remuneram muito bem. Contudo, você tem que ter uma disponibilidade para passar por essa situação de estresse. Por outro lado, você vai ver trabalhos que não têm uma boa remuneração e que têm uma precariedade muito grande no dia a dia do trabalho. Entende? Então, é preciso você se abrir, as organizações elas precisam ter essa abertura para poder identificar esses elementos. E essa discussão que está sendo colocada agora, eu acho extremamente pertinente para a gente poder falar disso, poder conversar e poder falar. Porque muitas vezes, né, problemas de saúde mental impactam, inclusive, no resultado final lá, que é o lucro da empresa. E às vezes eles não têm essa produtividade. Noção. Exato, não tem essa. Então, eu estou vendo como muito promissora essa discussão para a gente poder falar de maneira aberta sobre essas questões. Eu acho muito se bom. me permite, o que o doutor comentou, ele falou uma palavra aí que é fundamental, que é a questão de cultura. Quer dizer, a gente, dentro da prevenção de saúde e segurança do trabalho, nós falamos da cultura do prevencionista, cultura de segurança. Quando começou essa história de trazer à tona o risco psicossocial relacionado ao trabalho, a gente ouviu de muitos donos de empresa, diretores, mas agora eu vou ser responsável porque o cara dorme mal, etc. Não é isso. Quer dizer, a ideia que o legislador está tentando colocar é que as empresas, como você bem falou, né? Se a pessoa dorme 8 horas, das outras 16 que sobram de um dia, boa parte delas, a grande maioria, ela está na empresa. Não é? Então, ali é onde a gente aprende, a gente cria as amizades, etc. Acho que boa parte dos meus grandes amigos são amigos que vieram da atividade laboral, né? Então, você precisa criar a cultura da segurança do trabalho. Então, o legislador... Às vezes a gente está triste só de sair de casa e interagir com as pessoas com quem você trabalha, já modifica o seu dia. Então, o legislador ele quer que a empresa, que as organizações, sejam públicas, privadas, entidades, etc., que eles criem uma cultura mesmo, que isso possa ser enraizado. Né? E aí precisa entender também, do lado do trabalhador, que o risco sempre existiu e sempre vai existir. Pensa numa fábrica automotiva. Ruído sempre vai ter, não tem como não ter ruído lá. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é o controle ocupacional. É a forma da gente controlar, de direcionar esse risco. O que não pode é o que a gente via lá há muito tempo atrás, gente morrendo, ficando surdo, etc. Ainda a gente sabe que existe,
mas muito menos do que antigamente, né? Exploração, de fato. Exatamente. Quer dizer, a compra, nós temos, inclusive, por exemplo, o adicional de insalubridade, previsto na nossa legislação, né? Está lá na CLT, artigo 195, 192, lá fala da insalubridade. Quer dizer, se você olhar de uma forma prevencionista, o que é? É a compra de alguns anos de vida do trabalhador. Quer dizer, isso, em muitos países, isso não existe, mas você tem lá. Então, o que cabe a gente, prevencionista? A colocar medidas que sejam mitigadoras, ou seja, não é medidas que vão neutralizar o risco por completo. São medidas que vão administrar esse risco, ou seja, levar isso para níveis que sejam confortáveis, que a pessoa possa trabalhar. Um vendedor que não tem metas, praticamente a função do vendedor já é intrínseco, isso ele trabalhar com metas, né? A empresa, uma empresa privada, ela tem finalidade lucrativa de continuar crescendo. Então, a gente precisa saber trabalhar com isso. E aí envolve, como o doutor falou, escutas qualificadas, dinâmicas de equipe, dinâmicas de grupo, segurança na liderança. Quer dizer, quando a informação é passada para você de forma clara, de forma cristalina, você entende aquilo que você precisa fazer. Quer dizer, mas isso não se faz da noite para o dia, isso é uma cultura. O uso de equipamentos de proteção individual. Tem muitas empresas hoje que você não consegue nem passar da portaria se você já ali não tiver um calçado de segurança, se você já não tiver ali um protetor auricular. E agora é a vez do risco psicossocial. Então isso o doutor traz muito bem, nós podemos falar isso. Quer dizer, essa conversa que nós estamos tendo aqui, talvez se não tivesse o legislador tomar essa iniciativa, a gente não estaria tendo a oportunidade de levar para o público essa discussão que é tão saudável, né? Contribui, e é um processo meio nebuloso enquanto ele acontece. Mas com certeza ele vai vir a trazer grandes benefícios, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E eu fico até imaginando quantos gestores não vão dizer, puxa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, você entende? Sim. Eu acho que a discussão ela é sempre benéfica. Eu acho que sempre traz elementos para a gente poder mudar a maneira de ver, de entender, porque tem isso. Você passa grande parte da sua vida trabalhando na administração e às vezes você não se dá conta de uma série de elementos que estavam aí e você não via. E trazer para a sociedade... Invisível, perfeito. E trazer discussões como essas, você vai quebrando o silêncio e vai tornando a coisa visível. Eu acho bastante interessante. Temos mais relatos da nossa audiência. De uma pessoa aqui que não quer se identificar, iremos respeitar, é claro, o seu desejo. Eu sou professora de Educação Física e estou afastada há quase 1 ano por conta de crises de pânico, ansiedade e depressão. Entrei em 2023 e me afastei por 3 meses por conta da depressão. Quando eu voltei, comecei a sentir uma diferença entre os meus colegas de trabalho, também professores, e a psicofobia. Me senti pressionada perante colegas e tive situações de preconceito diante do trabalho. Agora estou com burnout e estou afastada desde 2024. Estou afastada e o INSS indeferiu meu pedido de afastamento agora em fevereiro. Ainda não tenho condições psicológicas de voltar e não senti o acolhimento e nem a preocupação com relação à empresa. Vamos lá. Olha só. O doutor quer abordar ou senão eu sigo aqui? É bacana a gente ter esses dois lados. Eu acho que tem essas questões, né? Importantes aí. Você sabe que, assim, na educação, você tem um conjunto muito grande de docentes afastados por questões de saúde mental. O trato... É triste, né? Veja, a pessoa que se formou, ela fez uma faculdade... Que se dedica a formar os outros. Se dedica, outros. Né? E aí ela entra numa situação como essa, é bastante complicado, né? Mas você vê, sim, né? No dia a dia, e eu trabalho com educação, né? A gente vê no dia a dia do professor, da professora, uma condição bastante difícil para você lidar, né? Então, se a escola é pública, você vai enfrentar uma sala com 30, 35 alunos. E não é fácil você lidar com as coisas que acontecem, porque não é... Veja, você tem lá as crianças, não é você estar lá na frente, não tem didática que dê conta disso. E muitas vezes se coloca no professor a responsabilidade por uma situação que é estrutural. Então, quer dizer, o professor tem que se virar, ela é professora de educação física. Eu conheço outros professores de outras disciplinas que falam, Nilton, olha, não dá, a gente tem que entregar a sala no final
do ano com as crianças alfabetizadas, mas existem tantas coisas, tanto para a gente poder lidar, que é praticamente impossível. Fora o trabalho que se leva para casa. Então, profissionais muito mal remunerados que precisam trabalhar em 2 escolas. Eu conheço professoras que trabalham de manhã, não tem tempo de almoçar para pegar aula. Aí vai falar assim, mas fica num trabalho, não dá. A remuneração é muito baixa, né? E fora isso, ainda tem que se aprimorar, então sobra. Então, a pessoa não consegue, né? Então, ela acaba não sendo é só o fato... então, por essa realidade. É toda uma dinâmica. E você está com crianças, né? Acho que o professor deveria ser melhor reconhecido, porque você está falando da primeira infância, você está falando da adolescência, pessoas que precisariam estar aí, né? E a pessoa deprime. Por quê? Porque ela sabe, ela tem clareza que ela devia ter um outro papel e ela não consegue ter. Sabe, isso é muito complicado, porque ela está lidando com seres humanos e ela tem certeza que nessa professora de educação física, ela tem certeza que muitos dependem da disponibilidade. Ela não consegue, ela deprime, ela não consegue, percebe? Então isso vai se perpetuando. Dani, né? Eu vou comentar como chama a nossa espectadora aqui? Ela falou? Ela não se identificou, por isso que eu não gravei o nome, né? Então, é uma questão bem objetiva para ela, que eu acho que isso é muito importante. Então, quando você tem o seu benefício lá pelo INSS, que é o órgão mãe dos benefícios do nosso país, indeferido, em tese, e muito provavelmente a gente não viu o seu caso em detalhes, mas provavelmente ele está dizendo que você precisa retornar ao trabalho. Existe uma hierarquia objetiva em relação à questão médica, que é a medicina, o médico do INSS, que é o perito, vamos dizer assim, oficial. Depois é o médico do trabalho da sua empresa, que você trabalha, e depois o médico assistencial. Então veja, quando o INSS te libera para o trabalho, é obrigação da organização, porque a gente não sabe se é público ou privado, é obrigação da organização readequar esse posto de trabalho às suas necessidades biopsicofisiológicas, compreende? Então isso é fundamental. A organização que tiver isso consciente, ela vai chamar a nossa espectadora para conversar e tentar não, é a obrigação dela, e readequar esse posto de trabalho de uma forma que ela consiga efetivamente trabalhar. Retornar. É aí que a gente atua dentro da perícia técnica, quer dizer, entender até onde ela consegue e proporcionar um meio de trabalho que seja viável para que ela possa trabalhar, né? Muitíssimo obrigada pelas considerações de vocês. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá. Pedimos aí para vocês trazerem à tona quais são as questões que precisam deixar de ser invisíveis. A alternativa mais votada, o assédio moral e o abuso de poder. Não temos mais muito tempo, mas gostaria das considerações de vocês com relação a esse resultado da nossa enquete. Vamos lá. Assédio moral e abuso de poder. Isso realmente, eu quando vi os números, as ações, eu achei que ia realmente dar isso. A gente tem, quando você fala de assédio moral, inclusive nós falamos aqui da NR1, né, a primeira norma trabalhista, mas também temos a NR5, que é a norma da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Existe uma previsão legal, a NR5 ela fala isso, que as organizações precisam se preocupar com o assédio. E o assédio é uma coisa muito delicada, porque ela envolve o emissor e o receptor. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas que são acusadas de assediar, algumas delas, elas não percebem o que elas estão fazendo. Outras fazem e fazem com dolo, fazem com maldade, né? Isso inclusive, nós temos previsão no Código Penal de crime, mas tem muitas pessoas que às vezes isso é invisível de fato. Então, olha, a gente tem reclamações de você, não, mas eu não faço isso. Eu não sou xenofóbico, eu não tenho preconceito, mas na prática não é isso que acontece. Então, a resposta clara e objetiva é cultura organizacional, cultura de saúde e segurança. Então, as empresas elas têm que se conscientizar que elas possuem isso enraizado e, ao longo do tempo, procurar medidas mitigadoras para que isso seja abordado de forma natural, as pessoas se conscientizem e parem de fazer esse tipo de situação. Suas considerações, doutor? Então, vou de novo falar do DEJUR, né? Porque quando ele lança essa publicação, A Loucura do Trabalho, ele vai falar exatamente que o problema do trabalho está aí, está nas relações, né? Não está em questões mais objetivas, está nas relações, né? Então,
mostra que 45 anos depois a gente ainda precisa continuar discutindo Vivemos essas essa questões. realidade que é tão complicada, tão difícil. Sim. A gente gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui. O tempo foi insuficiente para a gente falar sobre todas as questões que envolviam esse assunto, porque realmente é um assunto que rende muito, mas muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. E olha, para quem gostou de conhecer um pouco mais a respeito desses doutores, da forma como eles pensam, eu te deixo o convite para vocês entrarem em contato com eles, Edgar Bull, perito judicial, deixa à sua disposição, gente, o Instagram, edgar.perito, e o WhatsApp, 0 operadora 11 97654 8015. E o doutor Ednilton Santa Rosa, doutor em psicologia, também deixa à sua disposição o Instagram, Ednilton Santa Rosa, o site, edniltonsantarosa.com, e ele também deixa à sua disposição o WhatsApp, 0 operadora 11 94477 1008. Mais uma vez, muito obrigada. E, gente, para vocês que mandaram aqui pra gente relato, questionamentos, iremos responder, é claro, lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Não ficarão sem respostas, sem as considerações dos nossos doutores, combinado? Muito obrigada pela companhia, um excelente final de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Tchau!